Sabe aquela situação, né? Pedem nome, e-mail, CPF, às vezes só para usar o Wi-Fi do aeroporto ou para ganhar um descontinho bobo na loja. Sim, sim. A gente acaba fornecendo quase sem pensar, né? Analisando um pouco as fontes que a gente recebeu, guias de privacidade, notícias, fica claro que essa troca que parece simples tem camadas bem mais profundas. Exatamente. Parece super inofensivo na hora, mas cada um desses dados, sabe? Mesmo sozinho, é uma pecinha de um quebra-cabeça. E juntos eles pintam um retrato nosso que é muito, mas muito valioso no mundo digital de hoje. E o uso desse retrato nem sempre é bom, transparente. Pois é, e é justamente essa a nossa missão hoje. Mergulhar um pouco nisso tudo, entender o que, afinal, são dados pessoais, por que são tão cobiçados e quais os riscos reais envolvidos. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Começando pelo básico, então. O que define um dado pessoal? As leis sobre o tema, tipo a LGPD aqui no Brasil, ou a GDPR lá na Europa, que estão nos materiais, dizem que é basicamente qualquer informação que permita identificar uma pessoa viva, ou que, junto com outras, torne essa pessoa identificável. Certo. E isso vai além do óbvio, como nome e CPF, imagino. As fontes até listam vários exemplos, né? Sim, a lista é longa. Inclui, claro, documentos como RG, CNH, data e local de nascimento, endereço, telefone, e-mail, mas também, olha só, identificadores digitais, como o endereço IP do computador ou do celular, a placa do carro, Nossa. e até características bem únicas nossas. Dados genéticos, impressões digitais, o reconhecimento facial que está em todo lugar agora, basicamente qualquer coisa que aponte para um indivíduo específico. Interessante essa amplitude toda. E tem um ponto que as fontes destacam bastante, a ideia de dados cruzados. Como de informações que parecem não ter nada a ver, quando combinadas, podem acabar identificando alguém. Ah, esse é um conceito chave. Pensa naquele jogo online, o Akinator, que adivinha personagens com umas perguntas bem aleatórias. Lembro. Uma resposta sozinha não diz quase nada, mas a combinação delas cria um perfil único. Com dados é parecido. Uma loja sabe o que a pessoa compra. Uma rede social sabe os interesses dela. Um app de mapa sabe onde ela vai. Entendi. Cruzando essas informações, as empresas conseguem montar um perfil super detalhado, mesmo sem ter o nome direto da pessoa logo de cara. Entendi. Faz sentido. E dentro desse universo de dados, os materiais que a gente viu fazem uma distinção importante. Existem os dados comuns e os tais dados sensíveis. Por que essa separação? Qual a diferença? É que os dados sensíveis, eles carregam um risco maior de serem usados para discriminação. A definição que as leis dão inclui origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação a sindicato, dados de saúde ou sobre a vida sexual, e também dados genéticos ou biométricos, como a digital. A proteção legal para eles é mais forte justamente por causa desse potencial de dano, sabe? Poderia dar um exemplo prático disso? Acho que tinha um nas fontes sobre aplicativo de comida, né? Que ilustra bem. Claro, esse exemplo é ótimo. Imagine um app de delivery de comida. Pelos pedidos frequentes de comida sem glúten, dá para inferir uma condição de saúde, talvez. Se a pessoa pede sempre comida kosher ou halal, pode indicar a religião dela. Certo. Agora, se esses dados vazam ou são usados de um jeito indevido, uma seguradora poderia, em teoria, usar essa inferência de saúde para negar um plano. Ou, sei lá, um recrutador poderia discriminar pela religião. O potencial para abuso é bem sério. Nossa, isso conecta direto com outro ponto forte das fontes: o valor econômico desses dados. Eles são tipo um grande negócio, certo? Sem dúvida nenhuma. Dados são a matéria-prima de muitas empresas hoje. Eles são coletados, analisados, agrupados e muitas vezes vendidos pelos chamados data brokers, que são empresas especializadas nisso. Data brokers. Isso. E para que serve tudo isso? Para direcionar publicidade com uma precisão absurda, para entender tendências de consumo, para treinar inteligência artificial. É um mercado bilionário mesmo. E é aí que mora o perigo, né? O tal do uso indevido que algumas fontes alertam bastante. Exatamente. Os riscos vão desde fraudes financeiras, tipo alguém usar o CPF de outra pessoa para abrir conta ou pedir crédito, até roubo de identidade completo, perseguição. E vazamentos de dados custam caro, viu?
Imagino. Um estudo da IBM com o Instituto Ponemon, citado num dos artigos, calculou o custo médio lá em 2020 em uns US$ 150 por registro de cliente vazado. E a causa mais comum? Ataques maliciosos, muitas vezes explorando credenciais roubadas ou configurações erradas na nuvem. Muita gente talvez pense, mas eu não tenho nada a esconder. Qual é o problema dessa visão, segundo o material que a gente analisou? Olha, o problema é que privacidade não é sobre esconder algo errado, né? É sobre ter controle, sobre autonomia. É um direito fundamental, essencial para nossa segurança e para nossa dignidade. Faz sentido. A questão não é só o risco individual de fraude, mas também o impacto em quem a gente é e como a gente vive. Além disso, vazamentos prejudicam a reputação das empresas, o que afeta todo mundo, como consumidores e até como funcionários, né? E tem a questão ética maior, que uma das fontes menciona, de evitar uma sociedade de vigilância constante. Total, faz todo sentido. Diante desse cenário todo, que parece bem complexo, as fontes também trazem umas dicas práticas. O que uma pessoa comum pode fazer no dia a dia para ter um pouquinho mais de controle, sem precisar ser especialista em tecnologia. São atitudes até que relativamente simples. Primeiro, como um dos guias sugere, questionar a necessidade. Tipo, esse aplicativo precisa mesmo da minha localização o tempo todo? Essa loja realmente precisa do meu CPF para me dar esse desconto? Muitas vezes a resposta é não. Boa. E sobre aquelas permissões que os aplicativos pedem sem parar, câmera, microfone, contatos, a gente só clica em aceitar? Esse é outro ponto crucial. Negar as permissões que não parecem fazer sentido para a função do aplicativo e, quando conceder, se possível, escolher a opção permitir acesso somente durante o uso do app, em vez de permitir sempre. Limitar esse acesso é fundamental. Ok, limitar o acesso. Que mais? É bom revisar periodicamente as configurações de privacidade dos serviços que a gente usa e dos aplicativos que estão instalados. As opções mudam, sabe? Novas coletas de dados podem surgir com atualizações. Verdade. E, finalmente, fazer uma limpeza de vez em quando. Desinstalar aqueles aplicativos que não são mais usados. Eles podem continuar coletando dados ali, quietinhos, em segundo plano. Ótimas dicas, bem fáceis de aplicar mesmo. Então, voltando àquela pergunta lá do início, da próxima vez que pedirem um dado, por mais trivial que pareça, a reflexão é: para que exatamente ele vai ser usado? Perfeito. É essencial a gente internalizar essa ideia. Privacidade não é um luxo, nem algo só para quem tem algo a esconder, como se diz por aí. É um direito que protege nossa identidade, nossa autonomia e, claro, nossa segurança nesse mundo cada vez mais digital. Nossos dados são valiosos, então precisamos tratá-los com devido cuidado. E para a gente terminar, deixar uma sementinha de reflexão, conectando com as discussões sobre tecnologia nas fontes, com a inteligência artificial cada vez mais presente, usando nossos dados para tomar decisões que nos afetam diretamente. Como é que a gente pode garantir que esses algoritmos sejam justos, que eles não acabem replicando ou até ampliando os preconceitos que, infelizmente, já existem na nossa sociedade? Fica aí a pergunta para a gente pensar.